isso para os nossos filhos. Irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor essa semana, na rádio, na difusora. Ele estava dizendo que de vez em quando ele precisa dar uns gritos no templo, quando ele está pregando, porque ele vê muita gente conversando, ele vê muita gente rindo, muita gente mexendo no celular o tempo todo, e ele pregando lá. Ele falou assim, olha, e tem alguns que desligam o cérebro e põe no ponto morto e dorme. Desliga e dorme. E quando sai lá na porta, fala assim, pastor, muito obrigado pela palavra. Eu falei, irmãos, eu não me conformo com isso, porque eu estou vendo a pessoa dormir, chega lá na frente, ela me agradece pela palavra, que ela não ouviu. Reverenciar as coisas sagradas. Irmãos, os filhos insensíveis são os filhos que não receberam carinho em casa, que não receberam amor, que não receberam a amizade dos pais. Irmãos, é importante o pai ser amigo do filho. Irmãos, eu tive um pai que não foi crente a vida inteira, ele se converteu bem velhinho, já antes de morrer quase. Ele era brabo, ele exigia respeito, mas ele era meu amigo. Ele era amigo dos meus irmãos. Nós conversávamos com ele qualquer assunto, e ele nos dava atenção. Todo sábado eu ia pescar com ele no Rio Atibaia, nós tínhamos até um cantinho preparado lá já. Ele era meu amigo, nós tivemos muita amizade. O pai precisa ser amigo do filho. Irmão, Jacó amava mais a seu filho José. Vocês se lembram dessa história? Em Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Sabe o que aconteceu? Isso causou inveja entre os irmãos, e a ponto de o venderem a uma caravana de mercadores. Gênesis 37, 27. Os filhos, irmãos, são responsabilidade dos pais. Devem ser educados de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sabe para quê? Para quando crescerem, seja motivo de satisfação e bênção para você, pai, mãe. E não para ser vergonha. Essa é a nossa responsabilidade, educá-los nos caminhos do Senhor. Eles têm que aprender a amar e respeitar as pessoas. Os pais sábios incentivam os filhos a seguirem os caminhos do Senhor. O pai sábio, ele lê a Bíblia junto com os filhos. Ele ora junto. Você vai falar para mim, mas como? Com essa vida que nós temos hoje, cada um tem uma hora para almoçar. Tem filhos que saem da faculdade e vai direto sai do trabalho e vai direto para a faculdade. Nós não temos tempo, mas qualquer tempo é tempo. Aproveite um tempo para falar com seu filho da palavra do Senhor. Se for possível, faça um culto doméstico, de uma vez por semana, pelo menos, para que todos estejam juntos. O pai sábio sempre intercede pelo futuro dos filhos. Irmãos, a maior alegria dos pais é vê-los quando já adultos, tendo um futuro. Olha, se o seu filho receber um diploma de pedreiro, agradeça a Deus. Se ele receber um diploma de advogado, agradeça a Deus. É preciso interceder pelo futuro dos filhos. Porque a gente não vai viver a vida inteira. Vai ter um tempo que eles vão ter que se virar sozinhos. Eles vão ter suas famílias, seus filhos. É a continuação. É a continuação da família. Provérbios 22, 6 diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O pai sábio costuma dialogar e conversar com os filhos. É importante o diálogo entre pai e filhos. Aproveite os momentos juntos. O pai sábio aconselha e ensina os filhos a manterem uma vida casta, distante da promiscuidade. É melhor você instruir seu filho sobre sexo e outras coisas do que ele saber para o pessoal lá de fora. É melhor ele aprender por sua boca, através de você, através da palavra de Deus. Pai e mãe. Os pais sábios encorajam seus filhos a fazerem o que é certo, mas impõem limites. O filho precisa ter limite.
Provérbios 22, 28 diz assim: não renovas os limites antigos que fizeram os teus pais. Não removas. Irmãos, eu quero deixar com vocês 4 coisas importantes que vocês mais podem deixar para os seus filhos. A primeira, exemplo. Exemplo. Exemplo e exemplo. Você não sabe quanto seu filho olha para você. Eu já passei um pouco da fase dos filhos olhar para mim, sabe? Já estão tudo com uma idade boa. Mas os meus netos olham para mim, irmãos. Aí vem os netos. O meu netinho, o Dudu, e quando ele vem em casa, ele gosta de passear de carro. E sempre ele senta no banco traseiro, entre os 2 bancos da frente. Então, dali ele olha à frente, ele vê tudo que tem no carro ali, vê o farol, vê tal. E ele vê os carros passando, e ele fala assim para mim: vô, seu carro não é veloz? Eu falo: não, velho, eu vou estar devagar, vamos passear. Aí, chega no farol, ele fala assim para mim: vô, no vermelho você para, né? No verde você vai, né? Se eu passar no vermelho, ele me multa. E assim, irmãos, eles prestam atenção em tudo que a gente faz. Em tudo. O freio de mão é ele que puxa. Dá partida, tem que deixar ele dar partida. Ele sabe tudo. E ontem, eu conversando com ele por telefone, ele perguntou para mim: vô, seu carro já é veloz? Ele está implicado com isso, não sei porquê. Acho que é porque eu estou andando muito devagar. Outro segundo, irmãos. A melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos: amar a mãe deles. Mostre para o seu filho que você ama a mãe deles. Mostre para o seu filho que você vive bem com a mãe deles. Eles se sentem seguros, irmãos. Eles se sentem que eles têm uma retaguarda. O casal está ali, amando os filhos. Isso é importante. Terceiro, isso é importante. Se você cumprir o seu papel como pai e como mãe, e depois seu filho tomou um caminho errado, não se sinta culpado. Se você fez a sua parte, não se sinta culpado. Sabe por quê? Eles serão responsáveis pelas suas escolhas. Eu estou falando isso porque às vezes eu vejo o pai dizendo: ó Deus, aonde que eu errei? Aonde que eu errei para o meu filho sair assim? Irmão, se você fez a sua parte direitinho, como manda a palavra, não se sinta culpado. Ore por ele. Ore pelo seu filho. Sabe por quê? Porque ele é responsável pela escolha dele. Ele tem o direito de escolha. Quarto, se você está vivendo um mau relacionamento com o seu cônjuge, pergunte a ele ou a ela onde você tem errado. Marido, pergunte para sua mulher: onde nós erramos? Mulher, pergunte para o seu marido: onde nós erramos? Sabe por quê? Você tem que procurar consertar o seu casamento. O casamento nasceu no céu, irmãos. Foi uma invenção, não foi uma invenção de homens. O casamento foi uma iniciativa divina. Isso é muito importante. Quando Adão estava só, ele falou: não é bom que o homem esteja só. Criou uma companheira para Adão. Eu sempre digo que Adão foi o homem que já nasceu adulto. Ele nunca foi criança, né? E a sua esposa também. O casamento foi criação divina, de Deus. Vou voltar ao texto que nós lemos. Eu quero falar agora um pouquinho com os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Irmãos, eu não sou teólogo, não sou pastor, eu falo aqui o que eu entendo. Agora, por que Paulo começa dizendo: filho, obedecei? Ele podia falar: filhos, honrai. Não é verdade? Sabe por que o apóstolo usa o termo obedecei em vez de honrai? Porque obedecei
tem um significado, honrai tem um significado maior, não tem? Honra é maior do que obediência. É porque obediência é a evidência da honra que os filhos devem a seus pais. Então você, filho, se você obedece seu pai, você está honrando seu pai. A obediência é a evidência, né, da honra que os filhos devem aos pais. Se você obedece, você honra seu pai. Sede, ele continua, Paulo diz assim, sede obedientes no Senhor. E o apóstolo ensina que a obediência dos filhos é decretada pela autoridade de Deus. Sede obedientes no Senhor. Então, é pela autoridade de Deus. Sede obedientes no Senhor, porque isto é justo, ele diz. Paulo prova que tal submissão é justa, porque o Senhor ordenou essa submissão. É uma ordenança do Senhor. Sede obedientes. Quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, no versículo 2, compreende todos os deveres pelos quais a afeição sincera e o respeito que os filhos devem a seus pais. E Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. Nenhum outro mandamento, senão este, que ordena a obediência devida pelos filhos a seus pais, se distingue por sua promessa. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que usa de misericórdia para com milhares dos que me amam. Olha o fim do versículo. E guardam os meus mandamentos. Esse é importante. E guardam os meus mandamentos. No versículo 3, ele diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ah, eu quero falar com você, jovem adolescente. Você prestou atenção nessas palavras? É uma promessa de vida longa. Para que você viva bem, né? E vivas muito tempo sobre a terra. Fazendo o quê? Obedecendo os pais. Honrando os pais. Promessa do Senhor, de vida longa. É um prêmio prometido à obediência dos filhos. Aqueles que se mostram bondosos para com seus pais, de quem receberam a vida e se asseguram da parte de Deus que tudo está bem com eles em sua vida. Vale a pena. Vale a pena você ser obediente a seu pai. Aos pais, né? Terminando. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, a família é o melhor refúgio que possuímos neste mundo. Como é gostoso quando você passa o dia inteiro fora de casa e você chega de tarde em casa, né? É gostoso aquele sofazão lá que você senta todo dia, né? Agora meus netos disputam o meu sofá também. Até o Gael, que é o mais pequenininho, ele deita lá e fala assim, monta o sofá do vovô. E fica sentado lá. Mas é gostoso estar em casa, irmãos. É gostoso estar na companhia da família. A família é o melhor refúgio que nós possuímos neste mundo. Ali nós somos amados, não apenas por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos defeitos. Ali nós somos aceitos, não porque nós somos perfeitos, mas apesar das nossas fraquezas, nós somos aceitos e recebidos. A família deve ser um lugar de cura, de aceitação. O lar deve ser um território de perdão e de restauração. Que a nossa família seja um lugar de perdão e cura, de restauração e reconciliação. Assim deve ser a nossa família. Irmãos, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Eu acho que cada um de vocês agradecem a Deus pela família. Eu tenho uma mãe e tenho a mãe dos meus filhos. Pessoas que cuidam de mim. Tenho meus filhos que me visitam sempre. Minha casa está sempre cheia.
sempre cheia de netos, neta e de filhos. Eu sou grato por isso, porque eu não vivo sozinho. Eu tenho a companhia deles. E agradeço a Deus pela vida deles. Quantas vezes? Houve um tempo, irmãos, eu vou prorrogar um pouquinho. Não sei como é que está a hora lá. Quando eu comprei essa casa velha, tinha que ser reformada inteirinha. Tinha dinheiro, era pouco, os filhos pequenos, só eu trabalhava. E eu arrumei um segundo emprego à noite. Então, todos os dias, eu chegava em casa às 5h30, e às 7 eu entrava no outro serviço e ficava lá até às 10. Então, eu via pouco meus filhos. Mas quantas vezes eles estavam dormindo, eu ia lá, de um por um, e orava a Deus pedindo que Deus abençoasse eles. Que eles crescessem nos caminhos do Senhor. Eu sempre fiz isso. Porque é preciso que o pai esteja vigilante contra seus filhos. Amados, que Deus abençoe. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém? Pastor Luciano, leve a Deus uma palavra de oração.